Isso, glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu fico muito feliz com as oportunidades que Deus tem me concedido. E vamos à palavra do Senhor. O tema da minha mensagem nessa manhã é: Deus mudou a minha vida. Repita, Deus mudou a minha vida. Mas isso não significa que Ele vai mudar a sua. Não, é isso mesmo. É o tema da mensagem. Certo? Deus mudou a minha vida, mas isso não significa que Ele vai mudar a sua. Nós precisamos ter uma visão madura a respeito disso, porque senão cometemos o erro de expor às pessoas que Cristo vai mudar a vida delas, mesmo que elas não estejam dispostas a enfrentar essa mudança, mesmo que elas estejam alheias a todo comprometimento. Então Cristo mudou a minha vida, certo? Mas isso não significa que Ele vai mudar a sua. Isso significa apenas que Ele tem poder para mudar a sua. Ok? Mas se Ele vai mudar a sua vida, isso é uma decisão sua. Então eu queria que você olhasse para alguém que estivesse ao seu lado aí e dissesse para ele: Cristo mudou a minha vida. Mas isso não significa que Ele vai mudar a sua. Isso só significa que Ele pode mudar a sua. Amém? Isso aí. Então nós vamos usar o texto de João, no capítulo de número 1, no verso de número 12, que diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Então feche seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e fala conosco até aquilo que nós não viemos muito animados para ouvir. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice, nos coloque no confronto das mudanças e que sejamos desafiados pelo poder da Tua palavra e aceitemos tal desafio para caminharmos para a próxima fase do nosso relacionamento para contigo. Removemos agora todos os empecilhos, todos os impedimentos, todas as distrações, e que agora, Senhor, o Senhor tenha liberdade para falar conosco. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Bom, minha proposta é mostrar a você algumas passagens bíblicas de pessoas que tinham realidades totalmente diferentes, mas que mantiveram um encontro com Cristo e que decidiram viver em Cristo uma nova realidade, uma nova vida. Eu caminhei na itinerância, somente na itinerância, durante aproximadamente 20 anos. E eu confesso a vocês que eu lidava muito pouco com os resultados daquilo que eu pregava. Como itinerante, eu ia apenas aos púlpitos das igrejas e ministrava uma palavra. Se ela era boa ou ruim, muitas vezes eu nem tinha acesso. Os frutos desta palavra, eu também poucos via. Há 10 anos atrás eu me tornei pastor de uma igreja local. E aí então eu comecei a lidar com o cotidiano das pessoas pós-mensagens. Eu comecei a descobrir que aquilo que eu ministrava no altar, como pastor de uma igreja, agora eu teria a oportunidade de ver nas pessoas o reflexo daquilo que eu havia ministrado. O que acontecia na vida das pessoas quando eu as ensinava sobre fidelidade, sobre recursos financeiros, sobre prosperidade na área material. O que acontecia na vida das pessoas quando eu ministrava sobre casamento, sobre comunhão com Deus, intimidade com o Espírito Santo. E eu confesso a vocês
que por um tempo, essa nova experiência me frustrou. Porque eu descobri que nem todos que ouviam aquilo que era preparado, que era ministrado, que eu como pastor sonhava que aquelas pessoas vivessem, elas conseguiam viver. E inevitavelmente por alguns momentos eu me sentia culpado daquilo que as pessoas não conseguiam viver. Eu me sentia responsável de que aquele treinamento para aqueles casais não surtiram efeito, e alguns deles acabaram culminando em divórcio. Que aquelas ministrações que nós fazíamos para que as pessoas mantivessem uma comunhão com Deus, firmassem seus passos no Evangelho, às vezes eu tinha que lidar com alguém que desviava. Então eu comecei a ver que apesar da proposta ser estendida a todos, nem todos conseguiam alcançar o êxito nessa proposta. É lógico que eu deveria continuar fazendo, eu deveria continuar ministrando, mas eu teria que ter a maturidade para não ser paralisado por isso. Então é importante que nós venhamos entender que se algo não está acontecendo na nossa vida, não é porque Deus não tem poder para fazer. Pode ser que aquilo não seja para nós, ou ainda não esteja no tempo para acontecer na nossa vida, ou pode ser porque não houve um engajamento necessário ou suficiente para que aquela pessoa vivesse. Então minha proposta é mostrar a você hoje algumas passagens que eu amo, de um Deus que mudou a vida daquelas pessoas. Mas isso não significa que vai mudar a sua, porque depende de você. Como é que ele vai mudar seu casamento se você... Como é que ele vai mudar sua mentalidade se você não permitir? Então cuidado para você vir na igreja e o milagre às vezes acontece tão pertinho de você, mas nunca na sua vida. É sempre no marido de quem dá outra. É no filho de quem dá outro. É no negócio de quem dá outro. E você fica assim, e aí? Que hora que vai ser? Então preste atenção. Eu vou usar alguns textos que eu amo. O primeiro é João, capítulo 9, verso 8. Olha que texto legal. Então os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego, diziam: não era aquele que estava assentado e mendigava? É este. E outros diziam: parece com ele. Mas ele dizia: sou eu. Preste atenção, porque eu quero te mostrar a história desse indivíduo, o cego do tanque de Siloé. São passagens para mim, mas muito divertida de ler, porque é muito engraçado. A Bíblia para mim é uma coisa assim tão divertida de ler, porque é muito desafiador. O cara chega num ambiente onde as águas estão amargas e Deus fala: joga um prato de sal para ela ficar doce. Parece que está fazendo soro caseiro, certo? Então eu me divirto lendo. E essa é uma passagem bem interessante. Por quê? Porque um cara era um cego de nascença. Eu falo, ele era um cego. Isso, ele era um cego de nascença. E pronto, essa é a realidade desse camarada. E está tudo certo. Um belo dia ele está sentado e quem é que está passando lá? O chefe dos crentes, Jesus de Nazaré. Está ele dando um rolezinho, passou perto do cego. Quando alguém perguntou, olhando para o cego: quem pecou? Esse ou seus pais para que nascesse cego? Eu já acho um absurdo essa colocação. Se eu sou cego, eu falaria: como é que eu pequei? Meu pai eu até acredito. Mas como é que eu pequei para nascer cego? Deu um chute na barriga da minha mãe lá dentro? O que eu fiz? Jesus olhou e disse: nem este pecou, nem seus pais. Mas isso só aconteceu para se cumprir, se manifestasse nele. Olha só, a palavra de Deus, ou o poder de Deus. Fez assim, ó, cuspiu no chão, fez um lodo nojento. Ainda bem que era para curar cego, o cara não está vendo?
Eu imagino ele escutando, que ele deve estar resfriado, alguma coisa assim, com pigarro. Fez um lodo, pegou o lodo, passou no olho do cego. E o cara está lá. E Jesus falou, agora vai lavar-se. O cara ainda é cego. Manda o cara ir lá no tanque, lavar ele, para o tanque se lavar. Certo? Chegou lá, se lavou, e aí, quando ele tira a saliva, o que acontece? Ele está enxergando, olha que beleza. Vem ele feliz da vida. E aí vem o texto que eu li. Aí alguém encontrou e falou, não era esse cara aí não era cego que mendigava? Alguém falou, não, mas parece igualzinho ele. Hein? E aí ele gritou bem alto, sou eu mesmo. É a mesma pessoa, sim ou não? Porém agora tem alguma coisa diferente nele. Porque é impossível ter um encontro verdadeiro com Cristo e sair desse encontro da mesma maneira. Você está entendendo? Quem encontra com Jesus nunca mais será o mesmo. Essa é a grande verdade. As pessoas olham para ele e dizem, parece com ele, será que é ele? Ele falou, sou eu. Alguém falou, mas tu não era cego? Ele falou, pois é, até agora mesmo era. Ele falou, como é que aconteceu? Ele falou, rapaz, eu estava aí passou um pessoal lá e aí eu era cego. Então, eu não sei direito. Mas eu estava lá e passou um pessoal, eu ouvi alguém falar, quem pecou, ele ou os pais dele? Eu até fiquei chateado, mas aí um deles falou assim, nem ele nem os pais dele, mas isso só aconteceu. E aí eu escutei um barulho esquisito, aí eu senti um negócio, gosmento no meu olho, e aí ele falou, vai lavar. É lógico que eu ia lavar, eu estava sujo, eu ia fazer isso mesmo que ele não mandasse. Aí eu fui lá e lavei. Quando eu tirei aquele negócio do meu olho, a cegueira também saiu. Alguém falou, mas como assim? Ele falou, eu não sei. Eu era cego. Aí alguém falou, mentira. Ele falou, chama os pais dele. Aí chamou os pais. Eu imaginei ele vendo os pais pela primeira vez, os pais chegando. Aí alguém falou, os pais dele? Ele é papai e mamãe? Nossa, um prazer vê-los. Alguém. Aí perguntou os pais dele, é seu filho? Ele falou, era cego? Ele falou, quando saiu de casa era. Mas como é que ele está vendo? Ele falou, isso eu não sei. Aí perguntou para ele de novo, como é que foi? Ele falou, eu sei que foi assim. Tá? Aí alguém falou para ele, mas então, esse indivíduo que te curou, ele tem demônio. Ele falou, se ele tem demônio, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. O que eu sei é que o encontro com ele mudou a minha vida para sempre. O que vocês pensam a respeito dele é problema de vocês. Porque eu não sei o que ele fez na vida de vocês. Eu sei o que ele fez na minha. Deixa eu falar uma coisa com você. Nossas experiências ou a experiência dos outros são fantásticas. Mas nós temos que ter as nossas. Certo? Porque quantos fatos não há, então não adianta. Você que pode me provar que Deus existe? Não preciso. Mas eu não acredito, problema é seu, ó. Beijinho no ombro. Vida que segue, vambora. Entendeu? Mas eu não acredito que Jesus Cristo salva, então vá para o inferno e não me enche a paciência. É um direito que você tem. É assim que funciona. Nós estamos olhando alguém que tem um encontro com Jesus e sua vida muda para sempre. E isso é que é legal. Podemos entender que ele faz na minha vida, pode fazer na vida de todos, mas nem todos vão viver. Mas você não pode se privar disso. Nós temos que ter essa maturidade. O segundo texto que eu quero usar é uma situação diferente, porque é a história do paralítico na porta de Formosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 2. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era
coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, certo? E conheciam-no, pois ele se assentava a pedir esmola à porta do templo, certo? Mas eles ficaram cheios de assombro, no verso 10, quando isso lhe aconteceu. Preste atenção nessa passagem, porque ela é bem interessante. Nós temos a primeira história focada na visão. Alguém que tinha a impossibilidade de enxergar as coisas. Muitas vezes você vai ver Jesus curando cegos, mas a mensagem é muito mais do que a cegueira física. Muitas vezes a mensagem é focada na impossibilidade das pessoas conseguirem enxergar o que Deus está fazendo, a possibilidade de mudar a realidade das pessoas. Essa parte física, vamos dizer assim, da cegueira, nunca foi uma preocupação tão grande, pois a própria Bíblia diz que se o seu olho te condena, arranque-o e jogue fora, porque é melhor entrar, certo? E aí não está dizendo sem os olhos em si, mas está falando na impossibilidade de se enxergar as coisas da forma correta. Agora estamos diante de alguém com a história também paralisada. Não é simplesmente uma paralisia nas pernas, é uma paralisia na vida. Esse texto narra, certo, uma passagem onde um homem está à porta do templo que não pode entrar. Ele é considerado amaldiçoado, ele é impedido de entrar no templo. Ele está sempre ali, vendo as pessoas entrarem para cultuar, as pessoas entrarem para celebrar, mas ele não pode. O que ele quer é extrair daquele ambiente um donativo. O que ele quer é extrair daquele ambiente um recurso para ele, é isso que ele quer. Porque as pessoas que entram ali têm um coração bondoso, generoso, e é isso que ele quer acessar, é apenas isso. Ele está à porta de onde as coisas acontecem, mas as coisas acontecem lá dentro. O que ele fica com migalhas, o que ele fica com o que sobra, porque na verdade isso é a colocação de um estilo de vida, onde você pode viver perto, pode viver dentro, pode viver tudo, ou pode viver à margem, vendo as coisas acontecerem na vida dos outros, mas a decisão é sua. Aquele homem está ali, é verdade, à porta do templo, quando vem Pedro e João, perto das 3 horas da tarde, ali eles estão chegando, e ele diz: me dá uma esmola, me dá uma esmola. Preste atenção, porque o texto ele é tão profundo, que Pedro diz: olha para mim, cara, como é que você está me pedindo alguma coisa e não me olha? Quando ele diz me dá uma esmola, ele não olha, ele estende a mão e pede, provavelmente porque ele está cansado de lidar com o desdém das pessoas que estão entrando, com o desleixo das pessoas. Ele está cansado, então ele não olha mais, porque se alguém não der, pelo menos ele não viu, se tocar a mão dele, ele sabe que algo lhe foi concedido. Mas Pedro então diz: olha para nós, porque nós vamos dizer algo para você. Nós não temos ouro nem prata, mas nós temos uma coisa: nós temos alguém em nós que mudou a nossa vida para sempre. E agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e estende a mão para ele. Ele levanta e entra no templo. Quando ele entra, tem a turma lá dentro. E diz: olha aí, igualzinho o cara que fica lá na porta. Gente, se tem uma coisa que as pessoas têm que ter, é uma visão esquisita a seu respeito. Elas têm que olhar com você e dizer: mas peraí. É você mesmo? Não é possível que você agora está assim. Não é possível que agora esse vocabulário seu assim. Você não falava assim. Você não vestia assim. O seu pavio era curto. Aliás, você não tinha nem pavio.
A senhora andava quase pelada. Eu não sei se aqui com esse frio, amanhã anda quase pelado. Mas a vez na igreja. Esse dia eu vi uma irmãzinha na rua. Eu falei, é minha ovelha. Eu falei, tosquiaram. A irmã esqueceu de vestir a roupa, dona. Eu falei, você tá... Quando as pessoas... sua mulher tem que olhar para você e falar assim... Ele mesmo? Pensa, seu marido abriu a porta, entrou, a senhora cantando um hino, toda solícita, meu amor, meu lindo. Ele vai lá na porta para ver se entrou na casa errada. Será que é aqui mesmo? Eu acho que eu entrei na casa de outro. O encontro com Cristo tem que fazer isso. Fazer com que as pessoas olhem para nós e não nos conheçam mais. Mas quando isso deve acontecer? Todos os dias. Não é? Todos os dias nós vamos na presença de Deus nos tornando melhores, irreconhecíveis como nós mesmos e cada vez mais parecido com aquele que mudou a nossa vida para sempre. Olha só, eu falei de um cego e de alguém com a vida paralisada, mas eu quero te mostrar mais. Esse telefone meu aqui, o inimigo. Eu estou brincando, não é inimigo não, tá? Pelo menos não veio comigo no culto, não. Veio com você? Não, então glória a Deus, ele não está aqui não. Agora presta atenção. Nós vamos dar uma olhadinha numa mulher, para nós trocarmos de gênero, para não ficar só nos homens, senão fica uma pregação machista. Tá certo? Marcos 5, 29. Olha só. Logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Preste atenção agora que nós temos uma dona. A mulher do fluxo de sangue. Tem 12 anos que a dona está sangrando. 12 anos, meu filho, 12 anos. Eu fico imaginando se fosse um homem. Que vê sangue. Esse dia um amigo meu falou, Cláudio, eu vou filmar o nascimento do meu filho. Falei, coisa legal. Me mostrou o vídeo. Ele está com a câmera assim olhando. O menino nasceu, mostrou o teto. Eu falei, o que houve? Ele falou, irmão, me deu uma tonteira, eu desmaiei. Falei, nossa, tá certo? 12 anos a dona sangrando, presta atenção. Ele já curou um cego, sim ou não? Aí ele curou agora um paralítico. E agora ele vai curar uma mulher que está há 12 anos. 12 anos. Histórias totalmente diferentes. Mas quem é que vai passar por todas essas histórias? O mesmo, Jesus. Quer diretamente como passou com o paralítico, que é indiretamente como passou nos discípulos. Mas ele vai passar, porque ele continua agindo, e hoje, através da minha e da sua vida. Somos nós que somos esses agentes. Mas a dona está lá, e Jesus vem passando, indo para a casa do Jairo, diga-se de passagem, que devia estar com a pressa danada, porque a garotinha dele de 12 anos está lá, quase batendo as botas. O Jairo foi lá e falou, Jesus, estou com problema lá em casa, minha garotinha está quase morrendo, o senhor não dá um pulinho lá? Se eu fosse Jesus, eu não sei se ia. Porque Jairo era líder da sinagoga que falava que Jesus tinha demônio. Tá? Se fosse um de nós, ia falar, como é que é, Jairo? Aí quando eu faço milagre, vocês dizem que eu tenho demônio. E agora que é para fazer com você, você está me chamando aqui de mestre? Dane-se, sua garotinha. Ué, é verdade. Poderia ou não poderia? E o Jairo falou, minha garotinha está morrendo lá em casa. O senhor não dá um pulinho lá não? Jesus falou, lógico, vamos dar um pulinho lá, Jairo. E eu imagino o Jairo, vamos embora, Jesus, vamos embora, que eu saí de lá, já estava quase assim, estava quase. E vai Jesus, tranquilão. Provavelmente cantando Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Isso, lá vai ele. E Jairo com a pressa danada, sim ou não? Você quer viver uma vida decente? Nunca se coloque na agenda dos outros. Tá bom? Jairo está com pressa. Jesus falou, não estou. Vamos embora. Quem é que tem a dona sangrando? A dona. Devia estar anêmicazinha. E lá vem a dona, tocou.
Quando ela tocou, pensa na confusão. Ela tocou, ficou curada. Sabe o que Jesus fez? Parou. Ô, gente, alguém me tocou. Eu imagino o Jairo. Quem tocou, né? E Jesus, sabe o que Jesus falou? Só sai daqui depois que eu descobri quem me tocou. Acabou com a vida do Jairo. Sim ou não? Sim. Aí ele pergunta para o discípulo: quem me tocou? Aí o discípulo: Jesus, vai falar uma coisa para o senhor. Está um vulco danado. O senhor é pop. Está todo mundo tocando no senhor. E o senhor pergunta quem me tocou. Ele falou: não, alguém tocou diferente. Aí a mulher falou: fui eu. Jairo deve ter... Aí ele vai para a casa de Jairo, sim ou não? Sim, passou por lá também. Mas curou a mulher no caminho. E ela vai viver a vida. E ele vai para a casa de Jairo. Quando ele está quase chegando, o que o pessoal falou? A menina morreu. Eu imagino o Jairo, tá vendo? Parou para curar a mulher, agora minha garotinha se lascou. Sabe o que disseram? Não incomode mais o mestre, a sua filha está morta, não tem mais jeito para você. Jesus deve ter falado: ô Jairo, Jairo, beleza, vou lá na sua casa, fique tranquilo. Vai para a casa de Jairo, chega lá, está todo mundo chorando. Porque, deixa eu te falar, tem muitas vezes na sua vida que o máximo que as pessoas vão poder fazer é chorar. Ah, você está no casamento, ah meu Deus, vou orar por você. Nossa, seu filho, nossa, você está devendo, oh meu Deus, ajuda ela a pagar. Jesus chegou lá, todo mundo chorando, uma choradeira danada. Ele falou: calma gente, calma gente. A garotinha não morreu, só está dormindo. Parece até médico do SUS, dá laudo sem olhar. Certo? A garotinha, eu amo isso, gente. Ela não está morta, ela só está... Alguém deve ter falado: vai lá e acorda. Aí ele pega Pedro, Tiago, João, certo? Pega os discípulos. Note que ele selecionou quem ia. Ele não levou Judas, Tomé. Ele não levou essa patota não. Ele escolheu: vamos lá, Pedro, Tiago, Joãozinho, vamos embora. Entra comigo. O pai e a mãe da menina entrou no ambiente onde a menina está lá. Mortinha, coitadinha da garotinha. Mortinha. Está morta ou não está? Mas chegou o chefe dos crentes. E onde ele chega, se tinha um problema que Jesus tinha, era uma divergência com o dono de funerária. Pensa. Os caras odiavam ele. Não gostava não, porque ele dava um prejuízo tremendo. Certo? Aí ele chamou o Pedro, Tiago, João, entrou o pai, a mãe da menina, está lá a menina mortinha. Aí já... Eu imagino se fosse Tomé. E Jairo falasse para o Tomé assim: Tomé, minha garotinha morreu. Tomé ia falar assim: está mortinho, olha, a vez já está branca. Se perguntasse para o Judas, ia falar assim: por isso é que eu vou trair mesmo. Mas se perguntasse a Pedro: Pedro, minha filha está morta, Pedro ia falar: cala a boca, Jairo, cala a boca. Se você visse o que eu já vi até hoje, nossa, expulsou o demônio de um pelado, ele faz-me, mandou o vento calar a boca, e anda em cima d'água. É ou não é? Então você tem que saber quem anda com você. Como é que você vai levar para a companhia que é querendo viver o sobrenatural, uns cabeça de barco que não consegue enxergar nada? Gente que quando o negócio apertar vai ficar dando palavra difícil, negativa. Você não viu o pastor falando que está deletando o WhatsApp? Um Zé Ruela. Mas isso é processo de seleção. A senhora quer casar? Aí, junto com a amiga, diz: menino, estou querendo casar. Aí ela fala: menino, o homem está difícil. Casar nada. Não, você tem que falar com... Vou casar e eu também, menino. Eu também. Fala o seu aí, que eu oro por você, você ora por mim. E a gente vê se a gente arruma 2 homens. Um já está difícil, 2 é um negócio sensacional, é. Esse dia a menina falou para mim: pastor, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, sensível, crente e romântico. Eu falei: garotinha, se você achar um homem, pega o resto, você ensina. Não é verdade? Porque o negócio está tão difícil. O homem está igual o mico leão dourado, para ver só em cativeiro. Não é verdade? É desafiador. Então, volta aqui, certo? Nós estamos vendo o sobre... Jesus está lá.
E ele olhou para a garotinha e falou o quê? Talita, como? Menina! Levanta! A garotinha estrebuchou assim. E aí... já virou crente, porque Jesus diz assim que ela acordou, dá comida. Dá comida para ela. O texto termina aqui, mas dá licença de eu dar um. Se ele entrou no quarto, eu imagino ele saindo. Pensa saindo os discípulos na frente, e a turma chorando que a menina morreu. E o discípulo saindo, dizendo assim, fazendo assim, ó. Aí logo atrás vem Jesus. Depois vem Jairo com a garotinha. Que susto que você me deu, hein, garotinha? Quase que você morreu, menino. A minha proposta é falar para você que o Deus que agia lá é o mesmo que age aqui. O que ele fazia lá, ele faz aqui, porque ele é o Todo-Poderoso. Se não está acontecendo na sua vida, se redirecione, se reposicione, porque ele é o mesmo. Fala assim, o mesmo. Isso aí. O telefone. Então preste atenção, eu já mostrei para você um cego, um paralítico e uma dona que sangrava. Agora eu vou usar alguns textos aqui, só para mostrar que aqui hoje tem gente precisando de cura, tem gente precisando de um milagre nos filhos, tem gente que precisa de libertação, tem gente que precisa de comunhão com Deus, tem gente que precisa de um milagre no seu casamento. O que eu estou te mostrando é a diversidade do poder de ação do Deus que nós servimos. É só para entender que hoje você pode pegar a sua história e colocar do lado dele, e o milagre que ele fez nesses lugares e na vida dessas pessoas, ele pode fazer na sua. Amém? É só isso. Então eu vou te mostrar, porque às vezes a gente fica pensando assim, como é que é as coisas? Eu citei para você, uma passagem de um cego. Mas em Jericó, no capítulo de número 19, nós vamos ver um homem rico chamado Zaqueu. O cara era rico, sim ou não? Sim ou não? E Jesus foi lá na casa do rico. Tem gente que diz que a pessoa, para ser alcançada por Jesus, tem que ficar pobre. Está aqui ele indo lá na casa do rico, para fazer um milagre na vida do rico. Você tem que entender uma coisa. Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem problema. Por favor. Sabe? Entenda. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Você pode prosperar, você pode... Não tem esse negócio de permuta, não. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mas quem disse que para ganhar o mundo tem que perder a alma? Você pode ganhar o mundo sem perder a alma. O Zaqueu estava lá, rico, sim ou não? Mas precisava de salvação, porque rico também precisa de salvação. Porque vai embora, fica tudo aqui, ninguém leva nada não. O dia que você morrer, por mais que as pessoas te amem, vai por mim, só vai com você até o sepulcro. E vai chorar, nossa. As mulheres então choram, dizendo que não vai casar mais, nunca mais quero saber de homem. Mentira, logo depois do sepultamento, ela já vai estar procurando a próxima vítima. Isso, e a vida é desse jeito. Sua mãe vai chorar sim ou não? Mas vai levar você no sepulcro, ninguém vai não. Do sepulcro volta para casa. É assim que funciona. Então, a riqueza do Zaqueu, ele era um cara rico. E Jesus disse, hoje me convém estar na sua casa. Foi Zaqueu que convidou Jesus para ir à casa dele? Não, foi Jesus que disse, hoje eu vou à sua... Pronto. Onde aconteceu isso? Em Jericó. Mostrando que Jesus iria entrar para mudar a vida dos
ricos. Mas pastor, e a história do jovem rico? Bom, aí é outro problema. É outra questão. E olha que ela está um capítulo antes. O Zaqueu está no 19, o jovem rico está no 18. Qual é a diferença entre os dois? É que no 18 tem um jovem rico. E no 19, um velho rico. O jovem rico não alcança, o velho rico alcança. Porque o problema não é o dinheiro, é a imaturidade de quem o tem. Você consegue entender? Mas Jesus foi lá acessar o jovem, sim ou não? Oferecer ao jovem a salvação. Lembra o que o jovem falou? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, conhece os mandamentos, garotinho? Ele falou, não só conheço, como pratico desde a minha mocidade. Jesus falou, então rapaz, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Ele gostou não. Ele falou, tudo, vende tudo. Dá para pobre. E aí eu fico o quê? Pobre. Ele gostou sim ou não? Ele foi embora? Foi? Jesus chamou e baixou a régua? Ele disse, olha, eu te apresentei o que é necessário para entrar. Eu não baixo o nível para você entrar no meu reino. Ou você se encaixa nele ou fica de fora. Você está entendendo? Não tem ajuste, não tem negociação. Não tem essa história. O senhor não acha, não interessa o que eu acho, meu filho. Não interessa. Entendeu? O senhor concorda, não concorda? Pastor, o que o senhor acha? Menino, não sou achólogo. Eu não estou nem aí. Se fulano diz, estava uma briga esses dias lá no Brasil, Apocalipse, não tem Apocalipse, uma falou que o Apocalipse vem, a outra falou, eu travo isso, e trava o Apocalipse, libera o Apocalipse, eu falei, o Apocalipse vem, e não vem, e não vem, e não vem, e agora, meu Deus do céu? Fala sério? Eu estou lá querendo saber se vem, se não vem. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, e o que eu tenho que fazer é estar com a malinha pronta. Você volta agora, você volta depois? Jesus volta quando? Eu não sei quando ele volta. Ele só falou, arruma a mala, meu filho, que qualquer hora eu venho buscar você. Então viva a sua vida como se fosse o último dia, uma hora você acerta. Quer saber se volta? E não sei o que tem um cavalo amarelo, que tem um branco, tem não sei o que. Eu não gosto nem de cavalo. Nossa, eu sou engraçado é você, que quer saber? Esse dia o cara anunciou uma palestra, que eu vou dizer quando Jesus volta. Vamos, pastor, vamos para nós saber quando Jesus está voltando. Eu falei, mas a Bíblia falou que ninguém sabe. Mas ele falou que sabe. Eu falei, nossa, a Bíblia está mentindo e ele está falando a verdade. Vai você, miserável, depois você me fala. Você está rindo, mas tem gente que acha que eu sou engraçado. Esse dia o cara postou na rede social, o senhor pregando desse jeito. O senhor deve ser o anticristo. Eu escrevi lá para ele assim, eu não sou o anticristo, mas se eu for, provavelmente você deve ser a besta. Aí ele bloqueou eu, não quis mais falar comigo não. Você está rindo? Mas o assunto é sério. Jesus falou, ô garotinho, vende o que você tem, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem, porque eu não estou afim do seu dinheiro. Tem algo em você que é muito mais precioso do que tudo que você tem. E é atrás disso que eu estou, a sua alma. Ele falou, não gostei da proposta. Jesus falou, então, vaza, que eu vou atrás de quem está afim. É duro falar isso, é ou não é? Claro que é, porque a gente queria salvar todo mundo. Aliás, nem todo mundo, tem umas pessoas que nós não queríamos. Mas normalmente, né, você gostaria que todos fosse salvo, mas a decisão é da pessoa. Então esse é o rico. A parábola, a história do Bartimeu, que também morava em Jericó e que era cego e que precisava de um milagre, para alguns ela é a última vez que Jesus entra em Jericó. Quando Jesus esteve numa vez anterior, foi para ir na casa de um homem rico, chamado Zaqueu. Agora ele volta a Jericó e saindo de Jericó em direção a Jerusalém, está na margem do caminho um homem pobre. Porque Jesus não está preocupado com o seu status socioeconômico. Não,
todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de todos. O rico precisa, o pobre precisa, o cego precisa, o paralítico precisa, aquela que está doente precisa. Todos precisam. E agora é Bartimeu que está ali. E o que ele faz? Ele descobre que alguém está passando. E o tumulto é grande. Então ele procura saber quem é que está passando. Quem está passando é Jesus. Quem é Jesus? É aquele que da outra vez que esteve aqui foi à casa de Zaqueu, o rico. Então provavelmente ele é um pastorzinho que gosta de quem tem grana. Ele é alguém que confere privilégios a pessoas. Isso é o que muita gente pensava a respeito de Jesus. Porque é essa postura que eles têm quando Bartimeu, o pobre mendigo, clama por Jesus. O que eles dizem? Ele não vai te ouvir. Ele não vai parar para te dar atenção. Não é esse tipo de pessoa que ele anda procurando. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei qual é o seu nível de visibilidade em meio ao status social que você ocupa. Eu não sei qual é o nível de visibilidade, muitas vezes, que o pastor da igreja tem a seu respeito. São muitas pessoas, algumas, às vezes nem faz parte do núcleo cujo qual o pastor mantém um convívio. Mas deixa eu explicar uma coisa a você. Você não passa despercebido e nunca passará aos olhos de Deus. É isso que você tem que entender. O pastor, o ser humano, ele não tem como estabelecer uma conexão com todos. Mas você pode ter certeza que aí onde você está sentado, que o ambiente que você frequenta, ele sabe quem você é. Quando os homens dizem, ele não vai te ouvir, o Bartimeu não quer saber. Ele pelo menos quer tentar. É isso. Eu não sei se ele tem fé. Não posso dizer isso a você. Eu sei que ele tem força de vontade. Eu sei que ele sabe que Jesus pode fazer isso. Ele sabe que Jesus pode fazer. Por quê? Porque a história é longa do que ele tem feito. Então ele vai tentar alcançá-lo. Quando as pessoas dizem a Bartimeu, cale a boca, o texto diz que ele grita cada vez. Por quê? Porque Jesus está se deslocando. Então ele sabe que é só uma questão de tempo e ele corre o risco de Jesus ficar fora do alcance de sua voz. Ele não para discutir com as pessoas que estão dizendo que não vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é criticado por alguém que você não precisa de aprovação, não se incomode com a crítica dessa pessoa. Não se incomode. Esse dia eu falei para a pessoa, cara, eu preparo minha playlist para ouvir minhas musiquinhas. E às vezes eu pulo a música que eu mesmo escolhi. Ou seja, às vezes a minha opinião não serve muito. Para mim eu vou me preocupar com a sua. Pare e pense. Nesse ambiente, ele está ali lutando. E de repente Jesus parou. De repente Jesus parou. Parou. Pronto, parou. Para quem? Parou para o pobre. Mas frequentou a casa do rico. Mas atendeu um que não andava. Mas atendeu um que não enxergava. Mas atendeu uma que sangrava. Porque independente do que você esteja enfrentando, Ele pode fazer um milagre por você. É isso que você tem que acreditar. Pare e pense. Agora Jesus parou, contrariando as expectativas de todos. Alguém perguntou por que parou? Parou por quê? E aí Jesus falou, escuta aí o cara que está me gritando. Porque Bartimeu continua gritando, ô filho do Davi! Aí Jesus falou, o cara aí que está gritando, vai lá e traz o cara. Aí eu imagino, foram lá, falaram para o Bartimeu, levanta depressa, o mestre está, mandou te chamar.
Ele jogou a capa fora e falou, me leva aí, mano. Chegou lá, olha a pergunta de Jesus, uma pergunta dificílima. O que queres que eu te faça? Bartimeu poderia dizer, eu queria sim mais acessibilidade, uma bengala sensorizada, um instituto dos olhos. Como que queres que eu te faça? Como? O que queres que eu te faça? O que essa pergunta tem a ver com o que Bartimeu está fazendo ali todos os anos? Todo mundo que passa por ali, Bartimeu pede o quê? Pede o quê? Pede o quê? Isso. Algo que seja suficiente para ele viver durante um período curto. Quando ele está diante de Jesus, ele não vai pedir para Jesus uma esmola, ele sabe diante de quem ele está. Ele vai pedir para Jesus aquilo que ninguém tem condições de fazer por ele. Ele não está dizendo, me dê um donativo. Ele diz, me dê algo que muda a minha vida para sempre. Porque é isso. Cristo não quer viver com você um momento, Ele quer viver com você uma história. Entendeu? Quando ele enche o barco de Pedro de peixe, o que Pedro falou? Senhor, vai embora, porque o Senhor é um homem santo e eu sou pecador. E Jesus falou, Pedrinho, deixa eu falar uma coisa para tu, mano. Vem comigo e você vai ser pescador de homem. Vou mudar a sua história para sempre. Eu estou falando de um homem pobre. Porque falei para você de um homem rico. Porque falei de um homem cego. Porque falei de um homem paralisado. Porque falei de uma mulher que sangrava. Mas eu queria lembrar você que Jesus disse a Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é um filho de... Isso, de Abraão. Olha só. Bom, agora estamos vendo que então o privilégio é dos judeus. Ah, é? Então nós vamos para Marcos, capítulo de número, eu acho que é isso. Marcos, ou João, capítulo 4. Já estou terminando já. João 4. Isso, verso 1. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, que batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto ao herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, era quase meio-dia. E veio uma mulher, de Samaria tirar água, e disse Jesus, dá-me de beber. E ela disse, como tu sendo judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, parentes, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, fiéis parentes, bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse, mulher, minha filha, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te dá-me de beber, você que me pediria e eu te daria da água viva. Ela falou, o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar, és tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse, dona, ô Lourinha, olha só, você aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe desse fará um manancial que salta para a vida eterna. Está escrito, depois você lê, está certo? E aí ela gostou da conversa, e aí ela não estava entendendo nada, e Jesus falou, então a senhora vai lá e chama o seu marido. Ela falou, não tem marido. Ele disse, bem disseste, não tem marido, porque você já teve 5 maridos, que tu tens agora não é teu. Ela falou, nossa, eu vejo que o senhor é profeta, fofoca está andando longe, isso. Dá uma olhada aqui em mim. A mulher samaritana, sim ou não? Ele salva samaritano. Ele salva judeu. Ele salva rico. Ele salva pobre. Ele salva gente que a vida está andando, mas que não enxerga. Gente que a vida não enxerga, mas não está andando. Ele tem poder para fazer tudo. Mas agora ele vai ultrapassar o limite. Agora ele vai do lado leste do mar da Galileia encontrar-se com um gentio. Poxa, aí não, né? Gentio não. Salvar judeu até que está legal. Samaritano é irmão. Mas ir na terra de um gentio, cheio de demônio, pelado, cara peladão, atacava os outros, o gadareno. E Jesus foi lá, enfrentou uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, a hora avançada, chegou do outro lado, estacionou o barquinho, veio o peladão, falou, que tenho eu contigo, filho do Altíssimo. Jesus falou, como é que é seu nome, querido? Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos um montão de demônio. Jesus falou, não quero saber a quantidade, sai do rapaz agora, do recipiente, libera. Aí os demônios falaram, nós podemos entrar nesses porquinhos que está aí? Ele falou, nos porquinhos? Pode, é só sair dele. Entraram nos porquinhos, jogaram os porquinhos tudo dentro d'água, porquinhos suicidaram.
E Jesus foi lá, o cara vestiu uma roupa, trocou, e Jesus está só treinando o cara. Aí quem é que chegou? Os donos dos porquinhos. Aí falou: ué, não tinha uns porquinhos aqui? Alguém falou: que lá, ó, matador de porquinho. Aí falou: o senhor matou nesses porquinhos? Vai embora agora. E Jesus deixou lá um missionário para mudar Decápolis para sempre. Então, se você tem demônio, ele tira os demônios de tu. Isso. Se você está doente, ele te cura. Se você está cego, ele te faz enxergar. Se a sua vida está paralisada, ele te faz andar. Se a tua vida está indo embora, né, como sangrava, ele pode te devolver a vida. Se você é rico, ele pode fazer um milagre para você. Se você é pobre, ele pode fazer um milagre para você. Se você é crente, ele pode fazer um milagre para você. Se você não é crente, ele pode fazer um milagre para você. Porque ele pode mudar a sua. Basta você receber. Então você pode ficar de pé agora? E agora você diz para ele, com aquele ponto de afirmação, diga assim: ele vai mudar a sua vida. É isso aí. Pode fechar os olhos. Fecha aí, poxa, ninguém vai pegar nada seu não. Só porque eu sou carioca. Rio de Janeiro está perigoso, acho que eu vim em missão. Vim em missão de paz. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho para você. Bom, você hoje não é Bartimeu. Você hoje não é Zaqueu, você hoje não é a samaritana, você não é o gadareno, certo? Você não é o cego de Siloé, porque todas essas histórias já passaram. Hoje chegou a sua vez, chegou a sua hora, chegou o seu momento, mas ele tem muito a ver com você. Essa é uma igreja séria, onde ninguém quer te constranger. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pois já este culto está terminando e o pastor Jackson não pode ir com você. Eu não posso ir com você. Mas tem alguém que pode ir com você. Quem? O mesmo que foi à casa do Zaqueu. O mesmo que entrou na casa de Jairo. O mesmo que teve um encontro com o cego em Siloé. Por isso eu quero perguntar a você: você nessa manhã quer voltar para os caminhos do Senhor? Você nessa manhã quer recebê-lo pela primeira vez? Transforme hoje esse ambiente num ambiente do seu encontro. Hoje ele pode ser Jericó, hoje ele pode ser Jerusalém, hoje ele pode ser Betânia, o lugar onde você teve um encontro com o Cristo. Se hoje você quer tomar essa decisão, levante a sua mão e eu quero orar por você. Se tem alguém assim, só se tiver. Hoje você quer voltar para Jesus? Isso, eu estou vendo uma mãozinha levantada ali, eu estou vendo outra aqui, certo? Eu estou vendo outra ali, outra lá. Faz o seguinte para mim, eu queria orar por você aqui à frente. Você pode sair do seu lugar e vir aqui e me dar a honra de orar por você. Eu quero identificar você para que eu possa encontrar com você novamente. E você vai me dizer: pastor, naquela manhã eu encontrei com ele. Ele passou pela minha vida. Ele mudou a minha história para sempre. Isso, vem aqui na frente. Isso, tocou-me. Sim, tocou-me, não sei se vocês conhecem. De paz ele encheu meu coração. Já está no tom. Feche seus olhos. Isso.